Conteúdo especial aqui no De Olho no Jogo. Conforme eu prometido para vocês durante o final de semana, entrevista com o diretor Mário André Mazzuco, do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, com a melhor campanha da história dos pontos corridos, com 20 clubes em um turno. Botafogo disparado aí na liderança do Campeonato Brasileiro, também classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além do trabalho no Botafogo, essa gestão, o modelo de gestão do John Textor, que tem outros clubes espalhados aí pelo mundo, especialmente na Europa, como funciona a tomada de decisão no clube carioca, a análise de mercado do Botafogo, que surpreende com contratações como Lucas Perry, Eduardo e Tiquinho Soares, como é o funcionamento dessa gestão da equipe carioca. Além disso, Mário André Mazzuco vai contar a origem dele no futebol e a influência, os trabalhos que ele desenvolveu em Paraná Clube, Coritiba, no início da carreira, tem neste momento que ele vive no Clube Carioca. Então, vou colocar aqui a vinheta do De Olho no Jogo e o material para todos vocês curtirem. Espero que gostem desse bate-papo que tive com o Mário André Mazzuco, diretor do Botafogo. Comecei, na verdade, como professor da escolinha do Paraná Clube, né? Quando eu fazia faculdade ainda, eu tinha esse desejo de trabalhar com futebol, de entrar, né, para a parte profissional, e eu sempre me inspirei em alguns profissionais que eu conheci na época de escola, que era o Carlinhos Neves, preparador físico, enfim. E minha ideia foi ir para essa área da preparação física. Então, eu inicio como preparador físico das categorias de base do Paraná, depois de ter sido professor da escolinha com o meu grande amigo Júlio Zinet, coincidentemente, né, o nome remete ao futebol, então eu brincava que eu já trabalhava com um troféu do lado ali, foi um grande amigo, um cara que me incentivava muito, e eu inicio como professor, passo para a preparação física. E aí, para essa questão da gestão, ela surgiu pela minha questão acadêmica, porque eu fazia mestrado pela Universidade Federal e, na época, eu ganhei uma bolsa da CAPES, que é um órgão de fomento ao estudo e à pesquisa, e quem tivesse essa bolsa, fosse agraciado com a bolsa, não podia trabalhar. E eu tive que escolher, e na época eu saí do Paraná, eu era preparador físico das categorias de base e ainda era assistente da equipe principal, e aí tive que optar e acabei saindo da parte do futebol para me dedicar ao mestrado e, consequentemente, ao doutorado. Eu vou para Portugal, inicio meu processo de doutorado lá, depois de 2 anos eu volto, e aí eu recebo um convite para ser coordenador da base do Coritiba, né? E foi ali que tudo começou, de 2007 para 2008, e aí eu inicio no clube como coordenador da base, e depois fiquei 5 anos e meio, assumo na equipe principal finalzinho de 2013, fico 14 e 15 como gestor da equipe principal, e depois eu saio para o Red Bull, e aí eu começo essa aventura em outros clubes. Bacana, eu sempre tive essa curiosidade ali, mas como as conversas sempre acabavam ficando em cima, né, do dia a dia, nunca tinha matado essa curiosidade assim da sua origem. E, Mazzuco, claro, você já fez trabalhos importantes, mas sem dúvida alguma o de maior repercussão vem sendo esse atual no Botafogo, né? Como que você vê esse momento do clube, liderança no Campeonato Brasileiro, classificada agora também na Copa Sul-Americana, não sei que tem nada de já ganhou, mas reta final de temporada muito satisfatória. Como que você vê essa trajetória, esse trabalho que já é de longo prazo, que passaram por frustrações já também, né, no Campeonato Carioca, Sim. Pé no chão, cabeça no lugar, agora sabe também que não adianta deslumbrar. Como que você define aí esse momento, como que você vê essa fase aí do Botafogo que está fortíssimo neste momento, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro? Eu acho que a gente está vivendo um pouquinho aquilo que a gente idealiza, né? Nos trabalhos com futebol, que é o tempo, de você poder ter um projeto a médio e longo prazo, e isso te permite corrigir rota, porque você acaba conhecendo cada vez mais o que você tem como clube, como estrutura, como grupo, como processo, equipe de trabalho. E acho que isso foi um grande
foi um fator assim, extremamente importante para a gente chegar onde a gente chegou, disputando, né, em alto nível um campeonato brasileiro, uma sul-americana. Acho que a gente passa por, como você falou, por alguns momentos difíceis, como todo clube passa, independente do nível do clube, independente do investimento, da colocação no campeonato. A mudança para a SAF, de você virar um clube empresa, de um dono, ela te permite tomar decisões mais técnicas, decisões que não envolvem uma parte política dos clubes, que é muito comum, né? Uma interferência, e que realmente assim, é a característica, porque os clubes são uma associação de pessoas que coordenam o clube, é natural, né? Quando você tem um dono, é uma decisão puramente técnica. Então, eu sou o diretor responsável por todo o departamento de futebol, nós temos um CEO do clube que é responsável pelo corporativo, e o John, que é o dono. Então, as decisões passam por nós dois e o John. Então, assim, você não tem muito... Então, por que eu falo isso? Nos momentos de dificuldade, a avaliação do trabalho do treinador era muito positiva, e nós sabíamos que haviam outras razões para aquele momento do time. E a gente entendia que precisava de um pouco mais de tempo, de alguns ajustes, claro, necessários, e o dono foi firme nisso, tanto ano passado quanto esse ano. Eu acho que isso é fruto realmente de você ter um tempo melhor de trabalho, decisões mais técnicas, não ter medo de tomar decisões, e aí as coisas, né, te gerarem um resultado, que é o que a gente esperava, né? Lógico, a gente não esperava estar liderando o brasileiro da forma que a gente está liderando, mas a gente esperava estar brigando, sim, pela liderança e brigando pela Libertadores, que era o objetivo, que é o objetivo também desse ano, além agora da briga pelo título. E Mazzuco, ainda em cima, né, desses momentos ali que geraram algumas frustrações, vamos definir assim, que é normal do futebol, mas imagino eu que numa associação, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando teve aquele crescimento, mas não conseguiu a vaga na Libertadores, nesse ano no Campeonato Carioca, quando teve a queda precoce, que a pressão seria muito grande, que é aquele famoso caça às bruxas, né? Cabeça tem que rolar, é inadmissível um clube como o Botafogo fica fora. É correto eu imaginar que esse é o momento assim que você viu que talvez seja a maior diferença ou uma das grandes diferenças, ou está mais nessa questão mesmo do processo, do dia a dia, do funcionamento dessa sociedade anônima do futebol do Botafogo, que aqui no Brasil acredito que é a que mais venha colhendo frutos aí desde que foi iniciado? Eu acho que é a soma dos dois fatores, Piva, que você citou. Acho que a questão do gerenciamento interno, de você poder organizar melhor os processos, de você poder implementar algo que faça mais sentido para aquilo que a gente está buscando para o Botafogo. E também não sucumbir a uma pressão que é natural, é cultural. A gente não pode esquecer que futebol é entretenimento. A torcida do Botafogo ela é muito intensa, ela é muito presente, é uma torcida grande, e que nisso a gente acaba desagradando, não tenha dúvida. Então, chegou o momento de fora o treinador, fora o diretor, fora o dono. Né? É comum na cultura do nosso futebol, principalmente aqui no Brasil. Agora, é esse momento que a gente precisa ser firme na tomada de decisão e ser assertivo nas razões. Né? O exemplo do Carioca que você deu é muito bom. Por mais que a gente não teve um resultado esportivo, a gente teve vários motivos para que isso não acontecesse, que foi a gente não poder ter uma pré-temporada. Houve uma programação, inclusive, que foi muito boa do clube, de a gente ir para Londres, fazer um amistoso contra o Crystal Palace, que é um outro clube da holding. Nós tivemos uma pré-temporada extremamente atropelada, curta. Nós iríamos iniciar a competição com uma equipe sub-23, e aí teve uma alteração de regulamento, a gente acabou tendo que se adaptar, colocar nossa equipe em campo principal com 10 dias de treino. E nós também tivemos um fator fundamental, que foi não ter a nossa casa. Né? A gente não tinha o Newton Santos para o Carioca. A gente saía para jogar em todos os momentos. A gente ia para Volta Redonda, para Portuguesa, para outros estádios, porque o Newton Santos estava em reforma, a gente estava trocando o gramado. Então, tudo isso culminou com um resultado esportivo inesperado. Né? A gente não conseguiu realmente progredir, mas sabíamos que nós precisávamos de tempo e organização. Né? A gente ia voltar para casa, a gente ia ganhar um pouquinho de tempo aí para treinar a equipe, e acho que isso culminou aí no início muito bacana aí do brasileiro. E, Mazzuco, você, claro, já era um profissional muito vivido no futebol, já passou aí a sua trajetória, mas
se for fazer algum comparativo da forma do funcionamento do Botafogo, dessa gestão com a SAF, tendo o Textor ali como dono, com algum parâmetro, algum paralelo aqui no Brasil, seria uma espécie do Red Bull Bragantino? Serve de parâmetro? As diferenças são grandes também, mais do que eu até estou imaginando aqui. Se aproxima, é realmente o Red Bull, porque era um clube, na época era Red Bull Brasil, né? Não era Bragantino ainda. Mas era um clube que tinha tudo muito bem estruturado internamente, as estruturas funcionando, os profissionais funcionando, os processos funcionando, e a decisão era puramente técnica, era uma decisão que era minha e do então, na época, presidente, o Rodolfo Kussarev. Então, assim, funcionava bem, e eu trago muita coisa disso. E eu trago também, o Piva, isso é legal citar, eu trago muita coisa do Coritiba também, porque para mim foi a minha primeira experiência na equipe principal. Eu tive muito incentivo do presidente Wilson na época, do Pedroso, das pessoas que estavam à frente, e já era o Wilson na época realmente implementou algumas ferramentas de gestão que eram muito importantes, que eu levo para mim até hoje, que elas são fundamentais e que eu vejo que poucos clubes praticam, né? E na época a gente fazia. E uma coisa que é interessante até dessa questão da perspectiva de carreira, uma experiência que eu tive quando eu fui para o Santos e eu fui contratado, um dos gestores do Santos, lá é um comitê com 5, 6, eles mudam às vezes a quantidade de pessoas, que são gestores, que são pessoas de alta performance nos seus cargos, às vezes não são do futebol. E uma dessas pessoas que é um grande empresário do Brasil, muito conceituado, uma pessoa que eu tenho muita até gratidão por tudo que aconteceu, quando a gente estava conversando, ele falou assim para mim: me explica uma coisa, mas o teu currículo, ele não me lista, você não tem realizações, você não tem títulos, né? E aquilo me pegou, porque eu fiquei pensando, falei assim, legal, mas será que é essa ferramenta de julgamento do trabalho, é título? Porque só um ganha. E aí eu comecei a relembrar, eu falei assim, eu acho que eu tive as realizações em todos os clubes que eu passei. Porque no Coritiba, a gente passa 2014, 2015, por exemplo, com o objetivo puro e simples de não cair. Né? O Coritiba passava por uma crise financeira muito grande, né? Vocês lembram, não tinha dinheiro, a gente tinha que montar um time ali que pudesse sobreviver nos 2 anos. A gente até acabou conquistando a vaga na Sul-Americana. Então, depende da maneira do clube. Hoje, é o primeiro clube que eu e que tem um objetivo competitivo já mais arrojado, né? Da gente poder criar algo que nos traga um resultado. Então, eu digo assim, a avaliação dos trabalhos dos profissionais do futebol, ela tem que ser muito mais cuidadosa, tanto do treinador, do diretor, do presidente de clube associativo, de um dono de clube, porque cada clube tem a sua capacidade naquele momento, naquela temporada. E acho que o trabalho dos profissionais envolvidos tem que ser avaliado de acordo com aquilo que o clube pode buscar, né? Então, você ter um clube que não pode cair, né? Que o objetivo é não cair, e você realizar, acho que é um objetivo. Então, só rememorando, né? Que eu acho que é um fator importante para os profissionais do futebol, que às vezes não tem esse julgamento adequado, não só na minha área, mas em outras áreas, naquilo que produzem. Pois é, Mazuco, uma das coisas que eu muito falo, né, tudo nessa vida e no futebol não é diferente assim, é contexto. Você tem que entender, né, qual que é o objetivo, qual que é o parâmetro, o nível de exigência ali acaba sendo completamente diferente. Isso vale também, né, para jogador, treinador. Não são poucos os casos de jogadores que passaram em determinado clube, seja por questão até pessoal, seja por adaptação ao modelo de jogo, à cultura do clube, que não encaixam em um, vão lá, fazem sucesso, brilham, arrebentam ali em outros, se tornando até ídolo de grandes clubes de futebol. Perfeito, é natural. Eu acho que isso faz parte do que você falou bem, o contexto, porque são contextos diferentes, né? A gente, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação de um atleta, não importa o que ele jogou, às vezes num contexto que o cara estava numa Série B ou numa liga um pouco mais fraca, mas você tem que entender o que o jogador pode produzir. E aí você trazer ele para um contexto melhor, e aí que eu acho que o grande trabalho que os grandes clubes fazem, o próprio Atlético Paranaense, que é um clube associativo, mas que tem é uma referência hoje em modelo de gestão, em forma de gestão, né? Tudo que construiu como clube, o próprio Palmeiras, o próprio Flamengo, que também durante anos trabalhou para
se solidificar como um clube de melhor gestão, de boas práticas, enfim. Eu acho que isso é um ponto que você tem que sempre analisar, tanto dos jogadores quanto dos profissionais. Às vezes vai trazer um treinador, esse treinador era de qual clube? Você vai lembrar do Diniz, né? O quanto que o Diniz já passou na carreira e hoje é o treinador que está à frente da seleção brasileira com mérito, né? Você tem gestores, né? Enfim, o Anderson Barros, por exemplo, é multicampeão no Palmeiras e saiu do Botafogo num momento muito delicado. Então, é isso. Nós, como profissionais, temos que entender isso, né? Que é um fator. Mas as pessoas que convivem, que estão dentro do futebol, em todos os players que a gente fala de mercado, inclusive imprensa, precisam entender esses contextos diferentes, né? E a minha carreira ela tem um pouquinho disso nos clubes que eu passei. É um dos pontos fundamentais. Falando agora especificamente aí do atual momento, do atual trabalho, Mazzuco, como que é feito essas análises, como são feitas essas análises, como é feita a tomada de decisão no Botafogo? Você tem um head ali de scouting, não sei exatamente qual que é a nomenclatura que vocês usam no Botafogo, que é o Alessandro, que você já trabalhou até aqui no Paraná Clube, que Sim, dispensa, né? Muitos comentários, é um vitorioso na carreira. Como que você pode nos resumir, assim, claro, do funcionamento do dia a dia, da tomada de decisão do Botafogo ali, que é o mercado que chama muito a atenção, né? Porque não é que o Botafogo está com recurso, está contratando nomes óbvios. É Tiquinho Soares, Lucas Perry, profissionais, o Eduardo, nomes que não eram tão badalados ou nada badalados e que conseguiram um encaixe no modelo de jogo e hoje, sei lá, os 3 acho que são cotados para a seleção brasileira. Sim. Isso é um ponto importante. Assim, acho que foi, na minha vinda para o Botafogo, uma das coisas que nós montamos junto com o John foi ter como primeiro objetivo montar um departamento de mercado eficiente e até pela minha relação, pela amizade que eu tenho, o Ali hoje, o Alessandro Brito, é o meu grande parceiro, é o cara que comanda todo o departamento. A gente montou um departamento muito qualificado, trouxemos grandes profissionais que estavam no mercado, o Everson, que inclusive passou pelo Coritiba, o William, que estava na seleção brasileira, o Christian. Então, são profissionais, o Rafa Rezende já estava com a gente aqui. Então, nós montamos um departamento muito eficiente e muito capacitado. O Ale coordena todas essas ações. Nós primeiro avaliamos assim muito o mercado. A gente hoje conseguiu entender um pouquinho o perfil que o Botafogo precisa dentro daquilo que a gente quer do clube. Então, o nosso grupo hoje do Botafogo, ele tem uma vantagem de ser um grupo escolhido a dedo na questão do perfil de cada atleta e deu liga, né? Deu essa liga entre todos. Mas a gente faz uma avaliação muito minuciosa. A gente tem hoje todas as ferramentas à disposição, todos os softwares, todas as plataformas que são necessárias para fazer realmente uma busca muito, muito sensível. E com isso a gente coloca o nosso pessoal que tem um grau de avaliação de muita confiança para nós. E a partir do momento que a gente detecta, né, a gente fala, que a gente identifica, que a gente detecta o jogador, eu e a Lê, a gente começa a trabalhar naquele encaixe, entender o plano negocial, entender a possibilidade de trazer, e a decisão final é do John. Então, a gente apresenta para ele. Nesse meio, claro, passamos para o treinador também dá o seu aval, né? Porque era o Luiz, agora o Bruno, enfim. A gente compartilha depois de nós estarmos seguros na opção, então a gente compartilha com o treinador, e depois, né, a gente tendo esse sinal verde de todos, a decisão é do John, e dentro das capacidades que o clube tem. Só que isso, né, é um trabalho diário. A gente está vendo muitos jogadores todo dia. Até porque tem vários jogadores que às vezes a gente quer, mas não tem a condição de trazer por alguma razão. Então, acho que a gente foi muito assertivo nos casos, a gente conseguiu chegar antes em algumas situações, a gente fez algumas boas negociações, até no caso do PR e do Adrielson, que vieram livre para nós. E é isso, a gente está atuando todo dia, não para, não é só em época de janela, época de final de ano, nada. A gente está com... Esse nosso departamento ele é ativo diariamente e a gente consegue coordenar bem as ações. E, Mazzuco, até em cima disso, mas a definição do modelo de jogo tem alguma coisa a ver com as holdings ou cada clube tem assim a sua, com a holding, né, com os outros clubes do John,
ou cada clube, cada departamento assim tem sua autonomia? Tem algo assim, digamos, institucionalizado pelo John? Ó, minhas equipes precisam atuar de tal forma, ou você, a cúpula assim do futebol, tem autonomia para definição? Não necessariamente, pode até vir a acontecer, mas não é algo determinado. Não, hoje não existe essa obrigação de os clubes serem similares, até porque nós estamos em contextos diferentes, né? Como a gente falou bastante. Você tem o Crystal Palace na Premier League, que é uma liga, né, talvez não, para mim, a melhor do mundo. Então, você tem um contexto diferente. Você tem o Lyon, que é um outro contexto na França. Você tem o Molenbeek na Bélgica, né, o Botafogo, enfim. Mas não tem, de modelo de jogo, não. O que a gente tem aproximado cada vez mais é a questão da gestão dos clubes, que a gente possa também contribuir um com os outros. Por exemplo, dentro da rede hoje, como nós montamos o departamento de mercado de scout aqui no Brasil, esse departamento nosso aqui do Botafogo está sendo responsável pelo scout na América Latina toda para os outros clubes. Então, as informações para o Cristal, as informações para o Lyon, para o Molenbeek da Bélgica, elas vêm do nosso departamento para jogadores aqui da nossa região, né, da América do Sul, enfim. Atletas europeus, a gente já tem o contrário, a gente troca ideia. Quando a gente tem um nome, a gente avalia, a gente consegue uma recolha de informações melhor com eles. Então, essa troca está sendo muito bacana, é muito constante, semanal, a gente está sempre com o pessoal do Lyon, do Cristal, do Molenbeek, enfim. Então, a gente tem feito isso e que, para realmente aproximar, na verdade, a ideia do John é ter o que tem de melhor em cada clube para se juntar, né? Não necessariamente um ideal de jogo, mas modelo de gestão, de governança, de ações que a gente pode estar fazendo juntos. Isso tem acontecido bem e acho que a gente tem um ganho muito grande para todos nisso. Né? Mazuco, longe de querer entrar em polêmica, não é o caso. Coincidentemente, acabou até estourando hoje algumas notícias sobre isso, mas tem também essa questão do intercâmbio, né, de jogadores. Como que é feito esse funcionamento? Assim, o que você pode nos dizer? Sem, claro, eu sei que tem muita coisa que é sigilosa, que pode causar, mas de entendimento, assim, porque é algo que chama a atenção e que está sendo bem feito, né? Como desse funcionamento, perdão, o que você pode dizer? Não, eu acho que até nem tem polêmica, porque houve assim, quando aconteceu a venda do Jefinho no começo do ano, que foi um atleta que se destacou muito conosco ano passado, teve muita polêmica na questão de o Botafogo é satélite para o Lyon, para o Cristal e tal. A gente, até como segurança, a gente tem uma relação negocial com os clubes. Então, o Botafogo não vai fornecer jogadores porque é da holding. Mas, se fizer sentido o negócio, que seja bom para o Botafogo, que seja bom para o clube, claro que a gente vai favorecer os nossos clubes da holding e chegar primeiro. Né? Então, você tem o Jefinho, ele tinha proposta de outros clubes, mas a gente conseguiu fazer um negócio com o Lyon, que foi muito bom para todo mundo. A gente tem outros jogadores do Botafogo que são monitorados por vários clubes europeus e que, lógico, que se fizer sentido para um Lyon, para um Crystal Palace, se eles entenderem o modelo de negócio que também atenda ao Botafogo, vai ser feito. Então, a gente tira proveito de poder fazer com que eles olhem primeiro, entendeu? Então, não tem nenhuma obrigação, nenhuma. Eu vou dar um exemplo recente, o Matheus Nascimento, que é um menino, um grande ativo do clube, jovem, seleção brasileira. O Matheus, dentro de um plano, quando nós fizemos uma renovação contratual, tinha de ele conhecer as estruturas do Lyon e do Cristal, não só pensando em Lyon e Cristal, mas para ele conhecer um pouquinho mais a Premier League, conhecer um pouquinho mais o Campeonato Francês, conhecer um pouquinho mais a Europa, porque daqui a pouco é um menino que ele é monitorado por vários clubes. A gente já teve ofertas para ele e vai acontecer em algum momento. Então, ele fez uma viagem com a família, foi lá conhecer o Lyon, foi lá conhecer o Cristal, acompanhou um jogo. Então, essas coisas que eu vejo? Qual que é o lema que o John prega muito para nós e que eu acho sensacional? Botafogo tem que ser um clube que faça muito bem aos atletas. Que o atleta que venha para o Botafogo entenda, é um clube que vai ser muito bom de eu jogar e é um clube que vai cuidar de mim para o futuro. É um clube que vai me dar um passo de carreira também e que se torna atrativo. Isso para nós é bom. Então, a nossa ideia é se tornar um clube extremamente atrativo para os jogadores
Eles venham para cá, encontram uma boa estrutura, uma boa equipe de trabalho, bons objetivos na temporada e que também ele sabe que, a partir do Botafogo, ele pode ter um próximo passo importante na carreira dele. Então, é mais ou menos isso, Piva, que a gente tem trabalhado muito aí nesse sentido. E tem também, né, exemplo que o Botafogo conseguiu ter também benefício dessa rede, assim, né, digamos, vamos definir dessa forma, foi o Cláudio Caçapa, né, profissional que é do alguma, grupo, veio ali no momento de dificuldade, né, pô, o Luiz Castro saiu, um momento que pegou todo mundo ali meio de surpresa, o Caçapa tendo entendimento do funcionamento do todo, tendo auxílio das pessoas corretas ali para escutar, para consultar, também conseguiu prestar serviço ali para o Botafogo nesse caso, trazendo benefício ali para o clube. E ele veio, e mais legal, né? Ele vem como assistente da casa do Lyon para assumir o nosso clube, e ele sai do Botafogo agora e assume o Molenbeek como treinador, né? Então, Cláudio vem do Lyon, assume o Botafogo temporariamente, como já tinha sido combinado, mas ao invés de ele voltar para o Lyon, ele vai para a Bélgica e assume como treinador do Molenbeek, que é nosso clube na Bélgica. Então, isso é sensacional, acho que é um intercâmbio de profissionais muito interessante também, e assim, isso é muito sadio para nós e para os clubes, é uma coisa que a gente quer realmente fomentar. E assim, o fato que a gente fala, né, o futebol brasileiro é tão difícil, é uma pressão constante e tal, mas a gente iniciou o processo tudo isso que a gente está falando hoje, colhendo alguns frutos, idealizando outros, ele iniciou há 1 ano e 4 meses. A gente está falando de 16 meses de projeto. Então, assim, é pouquíssimo tempo para um clube que tinha tamanha dificuldade, que apesar de ter subido da B para A, basicamente não tinha qualquer condição assim de continuar, né? E um trabalho feito a várias mãos da época do Durcésio, que era o presidente, Vinícius, o vice, que conseguiram montar o Botafogo para virar SAF. E aí a gente assume esse novo projeto e tudo isso que a gente está ainda idealizando tem 16 meses, né? Isso no Brasil é difícil, e nesses 16 meses a gente passou por 2 crises, que talvez fosse no clube de associação, já não tinha mais ninguém aqui, não tinha treinador, não tinha diretor, não tinha ninguém. Então, isso motive os outros clubes a entender que a gestão ela vai passar por intempéries, mas que o trabalho no futebol precisa de tempo e precisa de segurança de desenvolver os trabalhos. Agora que você estava falando, eu estava aqui pensando que há 2 anos a gente estava vendo o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu ali, claro, uma campanha vitoriosa, foi o campeão, ali era o comando do Anderson Moreira, mas o salto de qualidade assim, né, que o clube deu foi muito grande, porque no ano passado uma campanha segura na Série A, chegando ali até a última rodada com possibilidade de classificação para a Libertadores, mas momento algum, né, com risco real de uma queda. Não. E 2023 liderando o Campeonato Brasileiro com uma distância boa, já na metade da competição, e classificado aí na Copa Sul-Americana, o salto de qualidade, sim, pensando no recorte de menos de 24 meses, até menos se pegar a reta final da temporada 21, é impressionante, mas é o que eu te falei, assim, o Botafogo, como ele é hoje, ele começou a ser construído em março do ano passado. É isso, tudo que a gente vê hoje de estrutura, de centro de treinamento, de montagem de equipe, de departamento, de processo, ele começou em março do ano passado. E acho que um outro fator que foi muito importante, apesar que a gente tem essa cultura do resultado, e claro, o torcedor ele quer que o time ganhe, não interessa outra coisa, e não está errado, ele está ali para aquilo, né? Mas a torcida do Botafogo entendeu também isso, porque passadas 2 crises, onde a gente tomou uma decisão que não agradou todo mundo e ela acabou sendo acertada, fez com que as pessoas olhassem um pouquinho o Botafogo diferente. Então, acho que isso é importante. E também um outro fato, que também, às vezes, durante uma gestão, num clube associativo é um pouco mais delicado, mas foi passar a mensagem correta. O ano passado, nós deixamos muito claro que o Botafogo entrava no Brasileiro para poder permanecer na primeira divisão para esse ano. E que, se tudo corresse bem, que a gente pudesse ter uma vaga na Sul-Americana. Então, desde o início do campeonato, a gente sempre manteve o mesmo discurso. E a gente chega na última rodada, como você bem citou, contra o Atlético Paranaense, dependendo da gente para ir para a Libertadores. Se a gente tiver aquele jogo, a gente iria para a Libertadores, naquele ano, no ano passado. Esse ano,
a gente já deixou claro também desde o início. Botafogo entra no Brasileiro de 2023 para buscar uma vaga na Libertadores. É esse o nosso objetivo. Agora, nós tivemos essa felicidade do início que nos coloca um novo objetivo, que é brigar pelo título até o final. Até o final. Nós queremos brigar pelo título. Se pudermos ser campeão, maravilha. Acho que é histórico, é um momento único para o clube. Mas o nosso objetivo, desde que nós entramos no Brasileiro desse ano, era brigar pela Libertadores. Então, passar a mensagem correta para o torcedor, passar a mensagem correta naquilo que a gente entende ser a nossa capacidade. Hoje, o Botafogo, por exemplo, ele é a 7ª folha de pagamento da primeira divisão, da Série A, né? A gente é o 7º clube em investimento em folha, né? Então, isso faz um pouco de diferença. O balanço está sendo muito positivo. Mazzuco, muito obrigado aí pela sua atenção. Vou encerrar aqui já a gravação, mas muito obrigado mesmo, viu? Muito legal bater esse papo contigo, entender um pouco mais do funcionamento de toda a dinâmica aí, que sei que tem bem mais coisas, mas já nos traz aí mais luz, mais um pouco de entendimento do funcionamento aí do Botafogo. Muito obrigado mesmo e boa sorte aí nessa reta final de temporada. Te agradeço também. Parabéns, né, pelo programa, parabéns aí pelo projeto, e te agradeço pelo privilégio de estar dividindo um pouquinho contigo, que teu espaço aí, as nossas experiências. Obrigado. E esse foi o bate-papo com o Mário André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo. Espero que tenham gostado. Como que vocês avaliaram aí esse bate-papo? Como que vocês avaliam esse trabalho desenvolvido no Botafogo? Comentem livremente aqui na caixa de comentários e deixem sugestões aí de novos nomes para serem entrevistados aqui no canal. Para fechar, 2 convites para todos vocês. O primeiro deles, um pedido para vocês, por favor, se inscreverem no De Olho no Jogo. A meta do canal é chegar a 10 mil inscritos ainda durante essa temporada. Objetivo alcançado, sorteio de camisas do Atlético, do Coritiba e do Paraná Clube, os principais assuntos aqui no De Olho no Jogo para todos vocês. Então, conto com a sua colaboração, por favor, se inscreva aqui no canal. Estamos sempre falando de futebol, normalmente assuntos relacionados ao futebol paranaense, mas como tem um personagem próximo aqui a nós fazendo um trabalho de destaque no Botafogo, esse assunto de gestão, modelo de gestão, análise de mercado chama muito a atenção, sempre foi um dos destaques aqui do De Olho no Jogo, resolvi também bater esse papo com o Mário André Mazzuco. E o último convite para você pegar o seu celular, fazer a leitura desse QR Code aqui no ângulo superior, você vai ter acesso ao site da KTO.com para fazer o seu registro. Ao se inscrever, use o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus na KTO.com, a principal casa de apostas do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece. Então, não fique fora dessa, usufrua desse benefício que a KTO.com e o De Olho no Jogo disponibilizam a todos vocês. Nesta terça-feira à noite tem jogo do Atlético contra o Cuiabá, provavelmente na quarta cedinho já vou disponibilizar uma resenha, um conteúdo sobre a partida para todos vocês que curtem aqui o De Olho no Jogo. Um abraço a todos e uma ótima semana.